Glória a Deus. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor nessa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos na congregação do bairro Novo Horizonte para, junto com os irmãos nessa live, os irmãos que estão presentes aqui, prestarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero desde já agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, o presbítero Maico, o cooperador Douglas, o irmão Cristiane, o irmão Natan está aqui também. Deus abençoe os irmãos que estão aqui para cooperar nessa noite conosco. E você que está no seu lar, que está na sua casa, aonde você estiver neste momento, nesses minutos que nós temos, nós estaremos prestando ao nosso Deus um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Nessa noite, irmãos, eu quero externar aqui o meu agradecimento, a minha gratidão, por os irmãos estar sempre orando por nós. Essa madrugada eu estive hospitalizado, mas graças a Deus estou bem, Deus tem nos abençoado. Eu tive uma cólica de rins e só quem teve, sabe o que é isso. Mas graças a Deus, os irmãos que tomaram conhecimento têm orado por mim, orado pela minha família. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, no nome maravilhoso de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença neste momento para Te louvar, para Te bendizer, para Te agradecer, para dizer, ó Deus, que o Senhor é bom em todo o tempo, que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Deus abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua obra, abençoa o Teu povo neste momento, de uma forma especial e gloriosa, Pai. Visita neste momento cada lar, cada família, ó Deus, cada vida que está neste momento sintonizado para ouvir a Tua palavra, para prestar o Seu culto, o Seu louvor e a Sua adoração ao nome santo do Senhor Jesus neste momento. Deus, nós pedimos ao Senhor pela nossa nação, nós pedimos ao Senhor, ó Deus de poder, pelas nossas autoridades, nós pedimos ao Senhor pela Tua igreja na face da terra. Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. É o que nós oramos ao Senhor e agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmã Cristiane vai estar neste momento louvando ao Senhor com os hinos da harpa cristã. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos que estão no alcance da nossa voz, pode estar adorando ao Senhor juntamente conosco, porque se nós estamos aqui foi porque o Senhor tem nos sustentado e nos ajudado, e você pode adorar o Senhor, porque Ele se faz presente, em nome de Jesus. O hino 369. Sob as asas de Deus descansado, ainda que é noite confiando estou. Sob suas asas me acho abrigado, fui redimido, de Cristo eu sou. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei, sob asas tão poderosas. Sob suas asas refúgio eu tenho, meu coração pode então descansar. E se aflito a Cristo eu venho, perfeito gozo vou nele encontrar. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei, sob asas tão poderosas. Sob suas asas promessas preciosas, Cristo me livra e me pode guardar, bem protegido nas asas gloriosas. Paz e alegria eu posso achar. Descansarei, descansarei, sob
sob suas asas preciosas descansarei e não temerei, sob asas tão poderosas. 291. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele
coragem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento todos daqui estão e todos da qual nos escuta e também nos vê pelas redes sociais com a paz do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo de número 7, verso de número 1, que nos diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu, toda a tua casa na arca, porque hei visto um justo diante de mim nesta geração. Versículo de número 7. E entrou Noé, seus filhos, sua mulher, as mulheres dos seus filhos com ele. Nós observamos um pouco a respeito da vida de Noé e aprendemos algumas coisas com Noé. No momento da qual Noé vivia, aconteceu-se uma crise na terra, uma crise de língua, uma crise que o Senhor teve que intervir. Então, de repente, Deus vê em Noé um homem justo, um homem íntegro, um homem que andava segundo os seus mandamentos e também segundo os seus costumes. E agora Deus desce e conversa com Noé, mas não desce conversando com ele. Deus também traz uma planta, traz um projeto, e agora entrega esse projeto para Noé. Esse projeto era um grande barco, se chamava uma grande arca. Mas naquele período, naquele momento, não se havia navegação, não se havia grandes lagos, grandes mares para se navegar. E agora Deus, como sendo Deus, ele entrega esse projeto, dando tamanho de altura, dando tamanho de largura, divisões, e agora Deus estabelece que ele põe uma janela por cima da arca. O interessante é que Noé, não havendo pelos seus olhos terrestres, pelos seus olhos carnais, pelo teu ser, um projeto que vem de Deus. Um projeto que só Deus poderia colocar na mão, porque não havia como se navegar. Mas agora Noé, ele garra sobre esse projeto, ele garra sobre a vontade de Deus e começa a construir essa arca. E agora Noé, dia após dia, vai construindo essa arca. Aqueles da qual passavam e via Noé trabalhando naquela arca dia após dia, às vezes falava: ali vai um louco, ali está um louco. Quem sabe está construindo esse grande barco, esse grande caixote, essa grande caixa de madeira para navegar no deserto, para navegar na areia, para navegar aonde? Mas Noé seguiu o plano de Deus. O que eu quero te dizer nesses poucos minutos da qual foi me dado nesta noite? Noé em nenhum momento tirou a visão da arca. Noé não tirou os olhos da arca. Por isso que o projeto de Deus na vida dele se cumpriu. Por isso que no momento da crise, no momento da dificuldade, Noé conseguiu se salvar. Conseguiu salvar a tua mulher, conseguiu salvar os seus filhos e conseguiu salvar as mulheres dos seus filhos. Estamos passando por um processo diferente, um processo difícil. Mas se você não tirar os olhos do céu, não tirar os olhos de Jesus, com certeza você vai se salvar, salvar a tua família e salvar aqueles que te servem. O que eu quero te dizer aqui nesta noite: não tire os olhos da arca, não tire os olhos do teu objetivo, que é o céu, que é Jesus Cristo. Que quando as águas do dilúvio virem a encher e a aparecer de toda a terra, Deus com certeza vai salvar você e também a tua família. E eu, em Cristo Jesus, agradeço a minha oportunidade.
os irmãos. Deus abençoe o presidente Mike por essa palavra. Nós já vamos passar para o cooperado Douglas, que vai ministrar nessa noite, mas eu quero refletir com os irmãos em um versículo da palavra do Senhor que diz assim, meus irmãos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Meus irmãos, nós sabemos que os dias que estamos vivendo são dias difíceis, são dias diferentes, né, a qual nós aqui não vivemos, mas em algum momento, né, a humanidade já passou por isso, já enfrentou isso. Há 100 anos atrás houve outra crise mundial, outra pandemia, onde milhares de pessoas morreram, onde cristãos morreram, servos de Deus morreram, onde pessoas, né, podemos dizer assim, inocentes, foram acometidos de enfermidades e morreram. E nós estamos vivendo esses dias, irmãos, dessa pandemia que está no mundo todo, muitas pessoas morrendo, né? Morreu o cantor Lázaro, que era pastor de uma igreja, era servo de Deus, e foi acometido dessa enfermidade e não resistiu, e veio a falecer. Nesta enfermidade também, nesta crise também, o Senhor tem colhido alguns cristãos, tem levado alguns servos dele para o encontro dele. Mas o que eu quero dizer para nós nessa noite, irmãos, que nós devemos nos alegrar na esperança bendita que nós temos na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós devemos, meus irmãos, perseverar em oração, porque esta pandemia não vai parar a obra de Deus. O projeto de Deus, ele é maior do que essa pandemia. O nome de Jesus está acima dessa pandemia. Então nós estamos aqui nesta noite porque não podemos abrir as igrejas, não podemos ter cultos presenciais, mas a obra de Deus não para. Aonde você está neste momento, o Espírito Santo de Deus, ele está com você, está te consolando, está te confortando, está te fortalecendo, está te preparando para os desafios que ainda virão sobre a face da terra. O Senhor Jesus, ele tem estado conosco, ele tem nos sustentado, nos fortalecido para a glória do nome dele. Então nessa noite, meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, nós vamos ser alimentados, fortalecidos nesta noite para a glória do Senhor Jesus. Oremos pela vida do nosso irmão cooperador Douglas. Senhor Jesus, nós apresentamos o teu filho em tuas mãos neste momento, que vai transmitir a tua palavra. Dê-lhe a tua graça, Pai, dê-lhe a tua bênção, dê-lhe a sabedoria do céu, e nós, ó Pai Santo, um coração receptivo para receber a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, você que está aí do outro lado, pelo seu celular, pelos aplicativos, pela televisão, você que está aí nos vendo, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. O tempo é muito curto, eu convido você a abrir lá em 2º livro dos Reis, no capítulo 4, 2º livro dos Reis, no capítulo 4, vamos estar fazendo menção de uma leitura muito conhecida, de uma leitura do qual nós vemos um milagre da parte do Senhor, onde Eliseu foi o canal e a viúva foi a abençoada neste momento. 2º livro dos Reis, no capítulo 4, irmãos, que diz assim em diante, a partir do versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e chamou a porta sobre si, e partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum.
então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, num contexto o qual Eliseu vivia, o qual esta viúva vivia, era um contexto pós-rainha Jezabel. É um contexto do qual muitos profetas foram perseguidos. É um contexto o qual a fé de muitos foi embotado, a fé de muitos foi interrompido, muitos foram mortos, muitos desistiram. Mas quando nós chegamos nesse texto, nós vemos Eliseu. Ele foi sucessor de Elias. Nós vemos nos capítulos anteriores que Eliseu foi elevado ao céu em um redemoinho, como um carro de fogo. E agora Elias foi levado e Eliseu tomou o seu lugar. No capítulo anterior, o qual nós lemos no capítulo 3, nós vemos um Eliseu que salvou 3 reis e também o seu exército. E agora nós vemos Eliseu lutando, trabalhando na vida de uma viúva. Viúva naquele tempo, amados, não tinha seguro-desemprego, não tinha benefício, ela era desprezada, ela, se não houvesse filhos que pudesse sustentar, ela ficaria mendigando a atenção, dinheiro e comida naquela sociedade, porque ela era desprezada. E ao que tudo indica que quando ela se aproxima deste homem, coloca a situação dela na presença do homem, dar-nos a entender que seus filhos ainda eram pequenos, não eram homens o suficiente para trabalhar e sustentar a sua mãe. Ela agora chega ao profeta. E a mensagem que eu quero deixar para vocês tem o título de Atitudes para o Milagre. Atitudes para o milagre. A sua primeira atitude, essa viúva, ela sendo mulher de um dos filhos de profeta, ou seja, ela era da linhagem ministerial de um profeta, linhagem de um filho de um profeta, e agora ela se vê numa situação do qual ela não tem saída, do qual ela iria passar fome. Ela recorre ao homem de Deus. Essa é a primeira atitude que essa mulher tomou na vida dela. Ela tomou a atitude de recorrer ao homem de Deus. Por quê? Essa mulher, ela estava sujeita às leis do mundo. Era uma dívida impagável da parte dela. Talvez o marido dela constituiu esta dívida por causa da perseguição dos profetas naquele tempo. Aquele tempo qual Eliseu estava trabalhando, na história diz que era do século 9 antes de Cristo. E nós vimos que muitos profetas foram mortos naquela época, e muitos com certeza perderam os seus bens. Mas aqui não dá detalhe do porquê ele fez essa dívida. E nós vemos que essa dívida basicamente era impagável. No contexto dessa passagem, o qual nós lemos, nós vamos ver o que nos fala que foi impagável. Mas, irmãos, eu quero deixar aqui, abrir um parêntese ao que eu estava falando. Nós, seres humanos, estamos debaixo da lei de Deus, estamos debaixo da vontade de Deus, mas nós não devemos esquecer que também somos sujeitos à lei dos homens, porque foi Deus quem constituiu autoridades aqui neste mundo. Foi Deus quem estabeleceu o homem capazes de reinar, de governar países, capazes de administrar um estado e uma cidade. E nesses últimos dias nós temos recebido decretos e leis tão atípicos nesses últimos anos, coisa que nós nunca vimos, nós estamos vendo nesses últimos dias. Quem diria que nós viríamos lives, nós viríamos louvores ao vivo, nós vemos pessoas usando máscara, nós vemos pessoas fazendo asepsia para evitar a contaminação desta pandemia. E nós vemos aqui, eu não sei se era abusivo ou não, mas era um costume, se a viúva não tinha como pagar a dívida, a garantia que ela tinha, se não houvesse nada de valor na casa, nós vemos que ela deveria dar os seus filhos. Quão difícil será para uma mãe dar o seu filho para pagar uma dívida de um marido que já está morto, de uma dívida impagável? Portanto, nós vemos que nós, mesmo debaixo da graça de Deus, mesmo debaixo da potente mão de Deus, somos sujeitos à lei dos homens. E nós que somos servos do Senhor, nós devemos dar o exemplo.
Muitas das vezes eu ouvi aqui dentro dessa igreja, dos irmãos, irmãos, eu não consigo usar máscara. Irmãos, isso é lei do homem, eu tenho que obedecer a Deus. Sim, amados, em primeiro lugar Deus, mas nós tivemos constituídos homens que estão governando e que instituíram leis ao nosso favor, para o nosso cuidado aqui neste mundo. A segunda atitude que essa mulher teve, quando ela apresenta a sua situação ao homem de Deus, quando ela apresenta aos seus critérios do que ela vem sofrendo, ela agora apresenta o que ela tinha na casa. Porque o homem de Deus pergunta: o que eu posso fazer por você? O que você tem na sua casa? Meu Senhor, eu tenho pouca coisa, quase nada. Eu tenho uma botija de azeite. Abro outro parêntese esta noite para você. Talvez você tenha um dom e você não usa. Talvez, irmão Douglas, eu mal sei ler a Bíblia. Amado, leia e fale da palavra do Senhor para o seu vizinho, para o seu amigo. Evangelize. Foi uma das nossas últimas lições que estudamos aqui sobre evangelização. Deus tem te dado o dom da palavra, o dom do ensino, o dom da pregação. Tem te dado o dom do louvor. E você não tem entregado isso a Deus, não tem apresentado isso a Deus. Aos seus olhos é muito pouco, ao seu ver é quase nada, mas se é entregue de coração ao nosso Deus, Ele faz muito. Se nós vermos a multiplicação dos pães e dos peixes, para aquela multidão, naquele deserto onde não tinha nada, era muito pouco, mas Ele multiplicou, e ainda sobrou cestos cheios, daquilo que Deus havia multiplicado, daquilo que o Senhor Jesus havia multiplicado para aquela multidão. Deus, Ele usa o pequeno e exalta. Deus, Ele faz do pouco e multiplica. Então, se você tem pouco, apresente ao Senhor esta noite. Se é quase nada, apresente ao Senhor esta noite. Porque aquela mulher estava vivendo uma situação, basicamente, como: eu já não tenho mais saída. A única coisa que eu tenho na minha casa é essa botija de azeite. E ela apresenta. A sua terceira atitude muito expressiva, o qual vai nos dar citação de mais duas atitudes esta noite, ela seguiu todos os conselhos do homem de Deus. Todos os conselhos do homem de Deus. Tudo aquilo que o homem de Deus falou com ela, ela foi e fez. A próxima lição, ela vai ser lecionada, se não me engano, na quarta-feira aqui pelo pastor Charles. A urgência do discipulado. Se você quer aprender a palavra, se você quer saber mais da palavra, se você quer conhecer a palavra, você tem que viver a palavra. Você tem que obedecer a palavra. Se Jesus disse: amai o teu próximo como a ti mesmo, você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. A obediência, irmãos, é uma chave, é uma coluna dorsal no ministério do homem de Deus que quer crescer na presença de Deus e quer fazer diferença na obra de Deus. Não há outra saída. Se você quer ser um homem de Deus, você tem que viver a palavra, você tem que alimentar da palavra, você tem que obedecer aquilo que Deus lhe propôs, para que ela venha cumprir na sua vida, e através da sua vida, você vem evangelizar, você vem a ser luz nesse mundo. E é com esse pouco que Deus vai fazer você crescer na obra dele. É com esse pouco que você vai chegar mais próximo de Deus. Outra coisa interessante é que nós não vemos em momento algum essa mulher questionar. Ela não questionou o pedido do homem de Deus. Ela não questionou os conselhos do homem de Deus. Porque se nós olharmos no versículo 1, ela recorre ao homem de Deus. Muitas das vezes eu ajoelho a Deus. Eu converso com Ele, eu apresento a minha petição, a minha situação. E quando Deus dá uma resposta, Deus dá um caminho, eu rejeito. Eu quero questionar. Eu quero, Senhor, mas desse jeito não dá certo. Eu estou vendo a minha situação, amado, creia. Se Deus falou, faça. Tenha fé a partir de hoje com aquilo que Deus entregou na tua vida. Há mais ou menos quase 2 anos atrás,
nós saímos aqui de uma escola dominical e fomos fazer uma visita a uma jovem que tinha chegado há pouco na cidade. E nós chegamos ali, não conhecia aquela jovem, não conhecia muito menos a mãe dela. E ali lemos um versículo, convidamos ela para o culto à noite. Doravante seria um culto de jovens naquela noite. E em determinado momento daquela reunião muito rápida, estávamos ali jovens, adolescentes, recebendo aquela jovem. A mãe daquela jovem aponta para mim e diz assim: amado, não te conheço, mas aquilo que você tem pedido, Deus está entregando para você a partir de hoje. Use a espada que eu estou colocando em tuas mãos. Era algo que eu tinha pedido ao Senhor, é algo que eu tinha pedido há muito tempo. Eu via o presbítero Michael, eu via o pastor Charles, via outros obreiros ministrando, e aquilo me dava um gozo no coração, uma alegria. E no meu coração eu pensava: Senhor, eu vou ser um dia daquele jeito. E não havia falado isso com ninguém, porque muitas das vezes as pessoas criticam, as pessoas colocam dificuldade, as pessoas colocam as dificuldades que você vai passar pela sua escolha. E então eu orei e busquei, e aquela mulher falou algo ao meu coração. A partir do momento que eu recebi aquela mensagem, eu sabia que a palavra estava sobre minha responsabilidade, para todas as pessoas que eu fosse evangelizar, que eu fosse falar de Jesus. Só que, amado, a partir do momento que Deus me entregou, eu todos os dias eu apresentava a Ele aquilo que Ele tinha me entregue. E a partir daquele momento, jejum, oração, consagração, eu passei a meditar mais na palavra do Senhor. Eu desenvolvi aquilo que eu achava que era pouco na presença do Senhor. E até o dia de hoje eu tenho desenvolvido, todos os dias nós aprendemos. Porque a palavra ela começa aqui dentro. Ela confronta o meu coração, a minha alma, a minha vida, as minhas atitudes. E aquela mulher, ela não teve receio. Ela apresentou ao Senhor: eu só tenho um pouco de azeite em uma botija. Quarta atitude, que é complemento da terceira. Ela recorreu aos seus semelhantes, aos seus vizinhos. Talvez ela tenha sido exposta pela vergonha da dívida recorrida pelo seu esposo falecido. Talvez a sua vida foi exposta na sua rua, ao seu vizinho do lado. Mas nesse momento ela não teve vergonha de pedir socorro, de pedir ajuda aos seus vizinhos. Irmãos, Deus é um Deus que faz milagre, Deus é Deus que faz do nada tudo, mas Ele quer uma ação da tua parte para que o milagre aconteça na sua vida. Ele quer uma atitude sua para que você chegue até o caminho determinado, o qual Ele tem traçado na sua vida. Muitas das vezes eu quero uma cura, eu quero um milagre, eu quero uma prosperidade na minha família, eu quero algo miraculoso que homem nenhum conseguiu resolver, um fato, uma doença na minha família. Mas quando Deus dá os critérios, eu não faço. Quando Deus aponta os critérios para que eu alcance a vitória, para que eu alcance a cura, eu não faço. Às vezes eu acho difícil, às vezes eu acho cansativo, às vezes eu não vejo resultado. Amados, você não verá resultado até que chegue o dia da vitória. Você não verá resultado até que você faça a sua parte. A Bíblia foi escrita por mais de 40 homens em épocas diferentes, em situações diferentes, em sociedades diferentes, em níveis sociais diferentes. Mas o Espírito Santo de Deus é tão lindo, que cada um deles inspirado por mesmo, Deus não tirou o sentido, não tirou o raciocínio, não tirou a humanidade de cada escrita que está aqui. Houve atitude de cada um deles. E para você alcançar a tua vitória, amado, tem que ter uma atitude. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você tem que mudar na presença do Senhor. Você tem que tomar uma atitude na presença do Senhor. Lá em 1 Samuel, nós conhecemos a irmã Ana, sempre lamentando a sua esterilidade, a sua vergonha. Era mediocrizada, era debochada, era tentada por Penina. Mas a partir do momento que ela tomou atitude, que ela chorou na presença do Senhor,
que ela se humilhou na presença do Senhor, mesmo pelo sacerdote ali julgada como uma bêbada, como uma embriagada, ela tomou uma atitude e rasgou o seu coração na presença do Senhor. E daquele dia em diante o Senhor lembrou dela, e o seu filho veio, e aquele filho ela entregou para a obra do Senhor, e ela teve mais 5 filhos depois dele. Atitude. Nós devemos ter atitude na presença do Senhor. Para que o milagre aconteça na sua vida, deve ter atitude. Glória a Deus. A última atitude para nós encerrarmos. Quando ela conseguiu, quando ela derramou o azeite, ela não se ensoberbeceu. O texto não fala quantos vasos foi, mas foram muitos. Os seus filhos traziam e ela enchia. Quando ela enchia um, traz o outro, que esse já está cheio. Ela lá e enchia, a ponto de ter acabado, e ela continuou pedindo, e o seu filho disse: mãe, não tem mais, acabou. Então o azeite parou de sua botija. Para ver um milagre na sua vida, para ver prosperidade na sua vida, você tem que derramar aquilo que você tem na presença do Senhor. Você tem que oferecer o pouco que você tem na presença do Senhor. E ela conseguiu. Ela tinha muitas, mas muitos vasos cheios de azeite. Azeite era algo caro no mercado. Se nós olharmos lá em Ezequiel no capítulo 27, no versículo 17, nós vamos ver uma lista de produtos na área mercantil de Israel. E lá está o azeite. E eu deduzo, não, eu tenho fé, porque quando Deus dá, Ele dá do melhor. Porque quando foi feito o milagre lá nas bodas de Caná, o melhor vinho foi dado no final, porque foi o vinho do milagre. Foi o vinho que foi transformado de água para vinho. E esse azeite era do melhor. E essa mulher, ela não se ensoberbeceu. Ela não cresceu. Simplesmente ela diz: pronto, eu fiz o que o profeta falou, agora eu vou informar ele que deu tudo certo. Vou perguntar a ele o que eu tenho que fazer. Amados, ao nosso ver, muito azeite, ela tinha muita mercadoria, ela tinha muito dinheiro ali em mercadoria naquele momento. Ela simplesmente poderia agradecer a Deus e resolver o seu problema. Mas nos dá a entender que aquela mulher, ela nunca teve uma vida abastada, nunca teve uma vida com muitos recursos. E quando ela viu muitos recursos dentro de sua casa, o que ela fez? Foi procurar o homem de Deus. Às vezes a vitória, ela chega para você. Vem mais do que aquilo que você pediu, porque Deus, Ele é um Deus que faz sobrar. Ele não é um Deus que faz faltar. Veio mais do que o necessário, porque Ele diz: olha, derrama naqueles vasos e você vende, e o que sobrar, você vai viver dele entre você e os seus filhos. Muitas das vezes Deus te dá a vitória, Deus entrega na mão a prosperidade na tua vida, e você, ao invés de resolver aquilo que você tinha de resolver, com aquele recurso, com aquele milagre que Deus te deu, você larga. Você faz tudo errado. Você recebe o milagre, não vem mais na igreja. Você recebe o milagre, já relaxa na presença do Senhor. Mas eu quero te dizer, para aquilo que você recebe, você também tem que ter sabedoria. Não adianta eu pedir um carro muito caro, uma casa muito grande, se eu não tiver o recurso para manter. É um exemplo bem tosco para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. A bênção foi grande, o teu coração alegrou no calor do momento. Não te distraia, não perca o foco. Apresente na presença do Senhor. Entregue nas mãos do Senhor aquilo que Ele tem entregado a você. Não foi isso que Ana fez? Entregou o seu milagre para a obra dele? Faça a sua parte. Devolva o dízimo do teu milagre. Faça um culto de ação de graças. Senhor, eu estou em tuas mãos. Certo é que não era esperado que eu ia receber tudo isso da parte do Senhor. Eu preciso, Senhor, de sabedoria para fazer aquilo que é segundo a tua vontade. Senhor, eu recebi, está lá, os meus vasos, cheio de azeite. O que eu faço? Vai lá, vende, pague a dívida.
E o que sobrar, você vai viver com seus filhos. Certo é, amados, que você não vai ficar parado. Certo é que o que Deus vai te dar, Ele vai fazer você desenvolver. Certo é que o milagre que entrar da tua porta para dentro, você vai ter que saber administrar. Você vai ter que saber que receber. O seu coração não pode mudar com um milagre na tua vida. Porque nós somos impetuosos, obstinados, e a carne, infelizmente, ela é fraca. Até no momento de receber algo da parte do Senhor, você tem que ter sabedoria para receber. Muitas das vezes Deus te prepara, Deus te coloca no prumo, Deus te molda, mas muitas das vezes eu sou corrompido pela minha carne, pelo calor do momento, pela alegria, e muitas das vezes o que estava em minhas mãos se esvai. Aprenda isso nesta noite. Dê o teu pouco, porque Deus vai fazer tornar muito. E quando você tiver muito, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque você vai ter sabedoria no nome santo de Jesus. Eu convido o pastor para estar fazendo essa última oração, e eu agradeço a minha oportunidade no nome santo de Jesus. Amados, Deus abençoe em Cristo Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe nosso irmão cooperador Douglas pela administração da palavra de Deus nessa noite. Deus possa abençoar os irmãos, neste momento. Abençoar a vida do presbítero Mike, da irmã Cristiane, a vida do Natan, que está aqui também, e dos irmãos, que neste momento cultuaram a Deus conosco aqui, que ouviram a palavra, que ouviram os louvores, que esteve aqui ligado com a gente. Na quarta-feira, irmão, nós vamos estar aqui passando a nossa revista da escola dominical, quarta-feira, 19 horas, se Deus permitir, nos abençoar, nos der saúde, nós vamos estar aqui ministrando a palavra de Deus com os irmãos, da lição de domingo, hoje de manhã, que nós não tivemos, nós vamos passar aqui em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, nós vamos orar agradecendo por essa palavra e orar abençoando a sua vida neste momento também em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, te louvamos, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua bondade sobre as nossas vidas, ó Pai Santo. Continua, Senhor, nos abençoando, nos sustentando, nos fortalecendo, abrindo as portas para a tua igreja, para a tua obra em toda a terra. Deus, cada um dos teus filhos neste momento que estão na sintonia, ó Deus, que ouviram esta palavra, que ainda vão ouvir esta palavra, Deus, que eles sejam alcançados pela tua graça, sejam alcançados pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu favor. Deus abençoa, Senhor Jesus, repreende todo o mal, dê o conforto, dê o consolo às famílias que estão enlutadas, que têm sofrido perca nesses dias que estamos vivendo. Pai, nós te pedimos a graça sobre a nossa nação brasileira. Repreende este mal, ó Pai Santo, que muitas vezes tem ceifado muitas vidas, ó Deus de poder. Nós acreditamos no teu poder, nós acreditamos no teu milagre, no teu cuidado, e contamos com a tua bênção. Deus, se houver alguém enfermo neste momento, coloca saúde na vida do teu povo nesta noite, ó Pai. Se houver alguém triste, Pai, coloca alegria no coração do teu povo. Se houver alguém, ó Pai Santo, caído, ergue, levanta para a glória do teu santo nome. Meu Deus, nós te pedimos a bênção, nós te pedimos a graça, que sejamos firmados em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Despede o teu povo em paz neste momento, dando uma noite de descanso, ó Deus, uma semana de trabalho abençoada, guardando-nos e nos livrando de todo o mal. É o que rogamos e agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, a todos. Deus abençoe. Quarta-feira nós estaremos aqui em nome de Jesus.